Oi, gente, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nos conectando aqui. Antes disso, deixa eu só ajeitar aqui, deixa eu ver como é que tá de volume. Maravilha. Acho que subiu um pouquinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Carla. Boa noite, minha amiga. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, olha só. No mês passado, nós fizemos aí uma série de 10 lives falando de sucesso. Então a gente falou das chaves do sucesso e dos sabotadores do sucesso. Nesta nossa série de lives, que a gente começa hoje e vai até sexta-feira, eu quero convidar vocês para a gente olhar um pouquinho para a ideia pré-concebida que a gente tem como fracasso. Então, em todos esses dias, a gente vai sentir, se permitir perceber como os fracassos nos levam ao sucesso. Em cada um desses dias, a gente vai ter uma temática diferente. A nossa temática de hoje é o papel da coragem no fracasso. Arriscar é vencer uma batalha invisível. E a grande maioria de nós tem essa sensação que fracasso é um lugar onde as coisas não dão certo, onde parece que eu não me dediquei tanto assim, onde faltou um pouco de mim. E aqui eu quero convidar a gente para olhar para essa ideia de um possível fracasso como uma observação importante no campo do aprendizado para que a gente continue arriscando, para que a gente continue se desenvolvendo, para que a gente continue caminhando. Antes, eu quero convidar algumas pessoinhas aqui, só um pouquinho, aguarda aí. Vamos lá, tufi, tufi, tufi. Aqui. Aqui, enfim. Oi, Maria. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda, minha amiga. Pra gente começar a falar de sucesso e também falar de fracasso, que são duas imagens bem grudadas uma na outra, né? Eu até diria que não existe nenhuma pessoa que alcançou o sucesso sem poder olhar para alguma ideia, por mais simples que ela possa ser de fracasso. E também não tem nenhuma pessoa que chegou no seu sucesso absoluto sem experienciar uma vivência ligada a fracasso. O que é fracasso? Da onde que vem essa ideia? Como o sucesso e como o fracasso se comunicam com a gente? Fracasso é aquela sensação de que algo não deu certo. Fracasso é aquela consciência de percepção que eu não fiz tudo certo. Oi, Lê, tudo bem? Que eu não fiz tudo certo. Que eu não fiz tudo como eu deveria. Então, fracasso é uma sensação, é um sentimento, é uma vibração que me faz olhar para aquele objetivo não alcançado. Tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu quero ter na minha vida e que eu ainda não alcancei, me traz essa ideia de fracasso. É como, por exemplo, se eu ainda não mudei de trabalho, eu tenho fracasso. Se eu ainda não sou feliz num relacionamento afetivo, eu tenho fracasso. E aqui nós também vamos trazer um pouquinho de consciência sobre vivenciar
uma experiência de fracasso e se sentir fracassado, que não é a mesma coisa. Então, tudo aquilo que eu desejo, todos os meus intentos, dedicações, tudo o que eu tenho feito, se eu ainda não alcancei êxito, traz para mim essa sensação de fracasso. Mas eu quero convidar vocês para perceber que fracasso não existe. O que existem são experiências que permitem que eu possa avançar mais, que permitem que eu possa olhar para mais experiências e que até, em muitos casos, permitem que eu trace novas rotas diante da minha vida. Uma coisa importante também da gente observar... Boa noite, Mari. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, lindeza. Boa noite. Uma coisa também importante para a gente observar, quando a gente está nessa seara de fracasso e sucesso, é coragem e fracasso. A grande maioria de nós não tem coragem quando sente que vai fracassar. Oi, Grazi. Oi, Cá. Boa noite, boa noite, boa noite. A grande maioria de nós sente que não tem coragem diante de uma situação de fracasso. Como a gente está falando aqui sobre sucesso e fracasso, eu vou, nesta semana inteirinha, buscar destruir esta ideia de fracasso e fazer com que a gente olhe para essa sensação de não sucesso, não mais como fracasso. Por aqui tudo bem, tudo ótimo. E contigo, como é que tu tá? Coragem e fracasso estão também caminhando de mãos dadas. São duas energias que elas são complementares. Para que eu saia da minha linha de fracasso e acesse a minha linha de sucesso, de vitórias, de consciências, de reconhecimentos, eu preciso ter coragem. Eu preciso, de novo, trazer as minhas experiências e vivências para um campo de força, de coragem, de resistência e persistência. Falar do quanto a coragem ela é um elemento que modifica a forma como eu vejo a minha vida é extremamente importante. Porque sem coragem eu vou permanecer na zona de fracasso. E não só na zona de fracasso, como também me intitulando como fracassado. Oi, boa noite, minha amiga. Então, coragem é o aspecto mais importante diante das nossas sensações de não vitória. E como eu também venho sempre falar aqui de sucesso, eu quero convidar cada um e cada uma, quem está aqui agora e depois, eu quero convidar todos nós, para que a gente possa perceber o nosso sucesso individual. Quando eu olho para o meu sucesso, que é só meu, eu também tenho mais força, mais motivação e mais consciência de coragem para vencer todas as minhas coisas. Ô, universo do açaí, boa noite, boa noite, boa noite. Ótima noite para nós, é isso aí. Então, fracasso é uma energia, é uma sensação que acomete a cada um de nós quando a gente não chega naquele nosso objetivo que foi traçado. Não significa que nós tenhamos que permanecer com essa energia de não sermos suficientes. Mas para a gente vencer essa energia de não ser suficiente, ou essa sensação de fracasso, eu preciso coragem.
Aqui, né, eu tenho a Adriana. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí a gente pode imaginar o seguinte: talvez a Adriana e a empresa dela tenham tido em algum momento essa sensação de fracasso. E tá tudo bem. O que eu preciso para continuar? Para batalhar, para me desenvolver, para aprender, para crescer, para expandir. Eu preciso de coragem. E não ver essa sensação do insucesso como algo que me impede de continuar. Aqui a Rê tá dizendo para nós, né? A aposentadoria. E às vezes essa ideia de se aposentar, né? Sair do campo da utilidade do trabalho, às vezes isso também pode trazer pra gente essa sensação de fracasso. Quando, na verdade, não. Se eu coloco coragem sobre este fracasso, que nem é um fracasso, quando eu coloco coragem sobre isso que está me acontecendo agora, eu consigo avançar. E aí eu abro energeticamente campos para fazer muitas outras coisas. Para olhar para minha loja, para olhar para os meus atendimentos, para construir outras coisas, enfim, para qualquer coisa que eu deseje fazer. Falar de fracasso, falar de sucesso, também significa se perguntar como eu lido emocionalmente com estas sensações de fracasso. Aqui, né, no meu campo de psicanálise, no meu campo de mentoria de sucesso, no meu campo de consciências, esse fluir das nossas emoções, sentimentos, sensações e pensamentos é extremamente importante. E quando a gente fala de como lidar com o fracasso nessa esfera emocional, é um convite que eu também faço para todos nós, para que a gente use uma comparação de luto quando algo não sai como eu desejo. Fracasso é essa sensação de não alcançar êxito. Luto é a mesma coisa. É perder algo importante, é se desfazer de algo significativo. Então, diante de qualquer questão envolvida ao fracasso, que eu acolha emocionalmente tudo o que aconteceu. Que eu me encoraja diante daquilo que eu entendo que não foi tão feliz assim, onde eu também posso me motivar para olhar para aquela experiência toda que aconteceu com gratidão e também como a oportunidade de mudar, de construir algo novo, de ser ainda mais feliz, né, diante daquilo que, infelizmente, com aquele conhecimento, com aquelas ferramentas, naquele trabalho, com aquele emprego, com aquela pessoa, naquela situação, naquele tempo ou espaço, não alcançou o êxito que eu desejava que acontecesse. Então, fracasso é somente a oportunidade de podermos construir tudo novo de novo. Com um bônus que é com mais experiência sobre aquilo. Coragem é o ingrediente essencial para que a gente saia dessa consciência de fracasso e acesse uma consciência de sucesso. E como eu posso lidar emocionalmente com as experiências de fracasso? Acolhendo. Hoje o meu dia não foi tão bom, amanhã o meu dia será melhor. O meu relacionamento anterior não foi tão bom, o meu novo relacionamento será melhor. A minha posição, a maneira como eu me dediquei naquele trabalho não me trouxe sucesso,
dentro desta nova oportunidade de trabalho, eu, com as experiências anteriores, acesso o meu sucesso neste aqui e agora. E de novo, falar de sucesso é olhar para a nossa individualidade. Como eu tenho feito vários processos ligados ao sucesso e ao sucesso individual, eu sempre trago aqui: o meu sucesso não é igual ao da Ivete Sangalo, o meu sucesso não é igual ao sucesso de um grande desportista, mas eu construo diariamente o meu sucesso, baseado não mais naquela ideia social sobre sucesso, mas consciente da plenitude de viver melhor a cada novo dia. Sucesso é poder viver melhor, é poder estar em plenitude a cada novo segundo, mais inteiro comigo, mais atento às minhas necessidades e principalmente transformando estas pequenas experiências de fracasso em puro sucesso individual. Nossa live de hoje e de toda esta semana... Oi, Jô, boa noite! Nossa live de hoje e de toda esta semana, ela é voltada a nós transformarmos as sensações e experiências de fracasso em sucesso. E neste encontro de hoje, a gente está falando do papel da coragem no fracasso. E o papel principal da coragem é nos motivar para que nós consigamos vencer todas essas nossas batalhas que são invisíveis, que estão aqui dentro da gente, dentro de cada um de nós. Oi, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, olhar para a coragem como um grande elemento ligado a essa sensação de fracasso é a coisa mais importante. Senão eu vou, diante de todos os reveses da vida, eu vou me desmotivando, eu vou ficando aqui, eu vou deixando de expandir, eu vou deixando de crescer, eu vou criando cada vez mais impedimentos e vou me mantendo cada vez mais num lugar escasso de alegrias, felicidades, prosperidade e automaticamente sucesso. Então a ideia é que cada um de nós use coragem. E também é lógico que a gente consiga balizar as experiências anteriores como motivação para não repetição daqueles erros que nos levaram, às vezes, para algumas situações onde essa plenitude do sucesso ainda não chegou. Fracassar é talvez a oportunidade de poder construir um caminho novo com um monte de novas experiências o tempo inteiro. E assim como o sucesso é individual, essa sensação de fracassar também pode ser individual, onde cada um de nós trace as suas metas, onde cada um de nós trace e acesse as suas consciências individuais para viver a vida. Não existe nenhuma métrica, não existe uma comparação, nem para o sucesso e nem para o fracasso. O que existem são essas oportunidades constantes para que a gente olhe cada vez mais para os nossos sonhos, para a nossa plenitude, para viver cada vez mais com saúde e paz. Oi, Mike, tudo bem? Boa noite. Gente, eu quero trazer aqui duas perguntas para que a gente perceba onde estão as nossas bases de sucesso individual e também de fracasso. A primeira pergunta é: quantas vezes você deixou de tentar alguma coisa por medo? Quantas vezes? Quantas vezes tu tentou, tu
deixou de tentar alguma coisa por medo. Quantas vezes? E isso acontece com todos nós em vários momentos da vida, muitas vezes ao longo da vida. E essa tentativa de não erro, isto sim é um fracasso. Então, quando eu deixo de me dedicar, quando eu deixo de arriscar, quando eu deixo de fazer alguma coisa que pode me trazer ainda mais felicidade, quando eu deixo de fazer por medo de errar diante daquilo, isso é fracasso. Tentar e tentar e tentar e tentar e tentar até conseguir, isso é êxito e sucesso. Então, quantas vezes você já deixou de tentar por medo de errar e aí se manteve numa zona de fracasso? E a outra pergunta é: qual foi a última vez que você teve coragem de tentar alguma coisa, mesmo com medo? Qual foi a última vez que você teve coragem de tentar alguma coisa, mesmo com medo? Percebam as duas perguntas. Uma delas é quando você deixou de fazer com medo de errar. E a outra é quando você teve coragem de tentar, mesmo com medo. Aqui para nós, na vida, no experimento, na rotina, no cotidiano e no dia a dia, a gente nunca tem certeza sobre nada. A gente nunca sabe se a gente vai ter êxito, a gente nunca sabe se aquilo vai dar certo, a gente nunca sabe, às vezes, o resultado final de alguma coisa. O fracasso, ele está quando eu deixo de tentar. Isso é fracasso. Mas quando eu tento, mesmo com medo, quando eu arrisco, mesmo sem saber onde e no que vai dar, eu já tenho sucesso. Porque é essa consciência que o sucesso permite que todos nós tenhamos. Não parar, não temer, não travar o processo. E, ao contrário, avançar, evoluir, se desafiar, caminhar, buscar novas experiências, novas tentativas, novas chances, se dar novas chances. Isto é sucesso. Tem uma prerrogativa que diz que vai dar tudo certo? Não. A gente não tem nenhuma garantia de que vai dar certo amanhã. Em contrapartida, eu tenho coragem, que é essa força grandiosa que permite que eu avance, que faz com que eu possa acessar e tentar e tentar e tentar até que o sucesso e o êxito cheguem. Também tem uma coisa bastante importante diante disso, que é meta clara. Porque às vezes a gente tenta aqui, tenta ali, tenta acolá, tenta em outro lugar. E aí, nenhuma dessas oportunidades, nenhuma dessas possibilidades parece que funcionam. Parece que eu tô sempre nessa zona de tentativa e fracasso, tentativa e não acerto, tentativa e não acerto. Então, estar consciente daquilo que se deseja permite que a gente faça tentativas mais assertivas para aquele mesmo caminho. Quer dizer que eu não posso mudar a minha escolha? Não. Quer dizer que eu posso tentar em todas essas esferas, mas fazer tentativas conscientes o tempo inteiro. E não ligar para essa ideia de fracasso. Porque é só através das tentativas, e algumas podem não dar certo, que nós vamos chegar no nosso sucesso, que é o lugar que desejamos viver. Oi, meu amigo. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Olhar para o fracasso é tão leve,
tão importante e tão necessário quanto colher os louros do sucesso. E uma coisa também importante, além de coragem que nos motiva a continuar, também é leveza dentro do processo, dentro da trajetória. É perceber que algo não está saindo como a gente deseja, permite que a gente reavalie aquilo e aí trace uma rota nova e caminhe. Mas o tempo inteiro que nós consigamos fazer isso com leveza, sem essas exigências, sem essa sensação de eu sou um fracassado. Essa sensação não existe quando a gente está disponível de verdade para aprender com todas as experiências que a gente está vivenciando. Oi, Júlia, boa noite. O nosso objetivo de nos encontrarmos aqui e vamos essa semana inteira, sempre às 19h30, é bater um papinho, conversar um pouquinho sobre consciências de fracasso, sobre como olhar para o fracasso de uma maneira acolhedora pode me levar ao sucesso. No nosso encontro do mês passado, na nossa série de lives do mês passado, que nós fizemos 10 encontros, eu criei e disponibilizei um e-book que fala de 5 elementos sabotadores do sucesso e também de 5 chaves para o sucesso. Se tu deseja receber esse material, escreve aqui nos comentários sucesso. E tu vai receber aí no teu direct esse e-book, esse material para baixar e estudar um pouquinho mais. Eu tenho muita gratidão da gente estar aqui junto, batendo papo, falando sobre sucesso individual, falando sobre elementos que nos impedem, né, desse nosso sucesso, falando de elementos que também são cada vez mais contributivos para isso e olhar para o fracasso nesse lugar de uma tentativa constante é excelente. Então, que cada um de nós, na nossa noite de hoje, possa expandir, possa continuar olhando cada vez mais para si, para sair dessa ideia onde o fracasso ele é um elemento sabotador, quando na verdade ele é força e coragem para que a gente chegue ainda mais longe. Gratidão, gente. Esses nossos encontros de toda esta semana, eles vão ser bastante breves. São 30 minutos, só pra gente conversar um pouquinho. Hoje, a gente passou por ali, né? Olhou um pouquinho pro que é fracasso, percebeu o quanto é importante ter coragem para continuar, para recriar, para construir, para mudar a rota. A gente também falou um pouquinho do quanto é importante fazermos esse acolhimento do nosso campo emocional diante do fracasso. E aqui a gente tem a Júlia trazendo para nós, né, que ela fracassa bastante. E aí eu quero te convidar, Júlia, porque tu chegou um pouquinho depois, eu trouxe algumas perguntinhas, 2 perguntas, para ser exato, que dão um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de clareza para nós. Então, essas perguntas, elas são: quantas vezes você deixou de tentar por medo de errar? Essa é uma pergunta. Quantas vezes você deixou de tentar por medo de errar? E a outra pergunta é: qual foi a última vez que você teve coragem de tentar alguma coisa, mesmo com medo? Então, a partir de hoje, ao invés da gente criar essa consciência de fracasso, a gente pode criar uma consciência de tentativa. Uma das perguntas, quantas vezes você deixou de tentar, ela sim traz pra gente essa trava, essa prisão
que é permanecer no erro, no equívoco e no fracasso. Porque eu tentei e depois não tentei mais. Parei aqui. Isso é fracasso. Mas, quando eu constantemente tenho coragem de tentar coisas novas, de tentar aquele mesmo intento, né? Aquela mesma experiência, aquele mesmo desejo, quando eu tenho coragem de tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, sai da linha do fracasso e sobe lá para a linha do sucesso. Porque é quando eu me reconheço, é quando eu me dou força, é quando eu me apoio, é quando eu tô comigo. E aí deixa de ser fracasso. É mais uma tentativa. Fracasso é quando eu desisto, quando eu entrego os pontos, quando eu jogo a toalha. Seria mais ou menos isso. Então, convido vocês para amanhã e depois estarem aqui de novo para a gente falar um pouquinho mais sobre esses elementos, essas bases e as consciências que só o fracasso é capaz de nos trazer, nos direcionando para o nosso sucesso individual. Amanhã a gente vai falar sobre sucesso como parte do processo. E tá tudo bem. Fracasso como parte do processo. E tá tudo bem. Boa noite, Karina. Seja bem-vinda. A gente tá saindo, mas amanhã eu espero vocês todos aqui, 19h30, pra gente conversar um pouquinho mais, pra gente expandir um pouquinho mais. Pode comentar aqui que a gente vai trocando mais figurinha, mais figurinha, mais figurinha e mais figurinha. E de novo, na nossa série de lives anteriores, nós falamos de sabotadores do sucesso e falamos de 5 chaves para o nosso sucesso individual. Destes nossos 10 encontros, nós geramos um e-book e eu quero disponibilizar eles para você, esse e-book para você. Então, escreve aqui sucesso e em seguidinha tu vai receber esse e-book aí na tua DM. Por enquanto é só. No nosso encontro de hoje, na nossa abertura das nossas lives desta semana, eu convido vocês, por último, para uma grande reflexão. O sucesso não começa quando tudo dá certo. Ele começa no momento em que você decide agir apesar do medo. De novo, o sucesso não começa quando tudo dá certo. Ele começa no momento em que você decide agir apesar do medo. Com isso, eu convido vocês para a nossa série de lives. Tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta. Até lá, a gente vai falar um pouquinho de como o fracasso nos leva para o sucesso. Gratidão por hoje. Até amanhã. Vejo vocês. Beijos. Tchau, tchau, gente.